Iniciando, hein, pessoal? Deixa eu ver como é que tá meu retorno aqui. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que meu áudio dessa vez esteja saindo corretamente, que não tenha nenhum problema. Estamos começando mais um fórum de debate de recursos previdenciários administrativos na prática. Um evento criado por conselheiros e para conselheiros, uma plataforma para que nós possamos debater os assuntos mais controvertidos, os assuntos que mais demandam discussões nas nossas sessões de julgamento, e uma plataforma criada para vocês que estão aí nos vendo, nos prestigiando, nos ouvindo. E hoje, para quem não conhece ainda o fórum, para quem está chegando, para quem está tendo a oportunidade pela primeira vez de conhecer o canal, recomendo que vocês vejam também os outros debates que já foram feitos em eventos anteriores, e vocês vão poder conhecer a equipe que está envolvida desde o início com esse projeto, e vocês também vão poder ver os debates que nós já travamos sobre outras atividades. Convido a vocês também a conhecerem o site criado, vou colocar para vocês aqui, o site criado pelos conselheiros para que os conselheiros possam enviar artigos, possam enviar suas teses. Lá nesse site que está aparecendo aí embaixo para vocês agora, vocês têm a possibilidade de conhecer alguns temas, alguns assuntos bastante importantes, e vocês também têm a oportunidade de conhecer as matérias e os debates que nós travaremos daqui em diante. Hoje nós temos aqui uma equipe bastante especial para mim, e eu já vou passar direto para que vocês conheçam as nossas estrelas de hoje aqui, que vai nos abrilhantar bastante com o seu conhecimento. Para começar, nós sempre começamos com os convidados, e dentre os convidados nós sempre começamos com as mulheres, né? Uma forma de prestigiar as mulheres que sempre abrilhantam a nossa vida. Eu confesso a vocês que estão nos vendo aí, nos ouvindo aí, que quando o nome da nossa convidada surgiu em uma das reuniões, eu duvidei que ela estaria aqui conosco hoje, porque a agenda dela é sempre cheia, uma pessoa que tem reconhecimento nacional na área que atua, e eu fiquei bastante feliz quando ela aceitou esse nosso convite. E ela está aqui hoje com a gente, a doutora Jane Berwanger, espero ter falado certo o nome, a pronúncia. Ela é advogada, doutora em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, ex-presidente e atual diretora científica do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora de programa de pós-graduação, mestrado profissional no CERS, professora de pós-graduação lato sensu em várias instituições. Ela atua com ênfase
ênfase em direito previdenciário e tem várias obras publicadas. E para minha surpresa, que até então eu não sabia na reunião que nós fizemos previamente, sim, nós fazemos reunião previamente com os nossos participantes, ela também já foi conselheira, não é conselheira hoje, mas já foi conselheira. Então eu quero dar as boas-vindas, uma boa tarde, doutora Jane, seja muito bem-vinda ao nosso fórum. Saiba que a presença da senhora hoje aqui é um divisor de águas. Apesar da doutora já ter sido conselheira, hoje não atua dentro do conselho, e nessa caminhada que o nosso projeto vem trilhando, pela primeira vez temos ao vivo aqui alguém que não está no conselho atualmente, então saiba que é muito importante a presença de você, a sua presença aqui, o seu conhecimento, e tenho certeza que abrilhantará bastante os nossos espectadores que eu já vi aqui que estão assíduos no nosso chat. Uma boa tarde, doutora Jane, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer a Elisete, que foi minha diretora na FETAG, enfim, trabalhamos juntas muitos anos, e hoje é conselheira, parabenizar pelo trabalho e agradecer o convite, é quem me fez o convite diretamente, né? Agradecer ao Wilson, que tomou a iniciativa desse trabalho maravilhoso, que está criando corpo, né? E o Júlio, que está aqui com a gente também para debater, outro participante do nosso debate de hoje à tarde. Então, só agradecer a oportunidade de poder falar aqui dos trabalhadores rurais. Falando no Júlio, vamos começar também fazendo a apresentação dele aqui. O Júlio é meu colega aqui da 24ª Junta, ele é conselheiro, formado pela Uniub de Uberaba, formado em Geografia, pós-graduado em Educação Ambiental pela Universidade Castelo Branco, presidente da FETAS, da Federação dos Trabalhadores Rurais, e daqui do Espírito Santo desde 2014, já está no segundo mandato dele. Ele faz parte do sindicato de Jerônimo Monteiro, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jerônimo Monteiro, e como eu disse, ele é conselheiro aqui da 24ª, está conosco aqui desde 2009. Júlio, uma boa tarde, também é um grande prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Wilson, eu me sinto muito honrado de participar desse grande debate com pessoas de conhecimento vasto. A doutora Jane seria uma referência para todos nós, e muito feliz de mesmo virtualmente ver Elisete, onde a gente sempre faz muitos debates assíduos, né, Elisete, em Brasília. Parabenizar o Wilson pela iniciativa, isso só engrandece e oportuniza as pessoas a gente fazer um debate de um público que merece muito a nossa atenção. Então, parabéns a todos e em especial os nossos participantes aí que vão contribuir diretamente com esse debate. Obrigado, Júlio. Na verdade, o grande agradecimento que tem que ser feito aqui hoje, isso tudo está acontecendo por causa de uma pessoa que, por mais simples que pareça, é uma pessoa extremamente essencial dentro desse projeto do Fórum de Recursos, do Fórum de Debates, e a pessoa que possibilitou viabilizar todos vocês aqui hoje, inclusive a minha presença. E eu quero dar as boas-vindas e o meu boa tarde especial para minha colega de coordenação do Fórum de Debates, Elisete Rintz. Ela é formada em Administração, Gestão em Cooperativa, ela é pós-graduada em Práticas Previdenciárias pela Especial, ela atuou na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, na FETAG, e ela atualmente não, né, Elisete? Tem 11 anos já, ela é conselheira representante dos trabalhadores, vinculada lá na 18ª Junta do Rio Grande do Sul. Elisete, primeiramente, boa tarde. E, segundamente, obrigado por abrilhantar hoje aqui e ter possibilitado que essas sumidades na esfera do segurado especial estivessem conosco presente aqui. Boa tarde, Elisete. Seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Jane. É um prazer, uma satisfação tê-la aqui conosco também. Ao Júlio, que nessa luta em defesa também dos segurados especiais, né, dentro da caminhada do movimento sindical, tenho o prazer de estar contigo também debatendo. Wilson, dizer que a satisfação é toda minha poder estar aqui dentro desse grupo, coordenando todo esse trabalho do debate dos conselhos que nós temos fazendo aqui. Obrigado, Elisete. Antes mesmo da gente começar, o pessoal já está aqui no chat, o Cleodomar já está aqui no chat querendo 2 horas de transmissão, mas a gente sabe que o horário é apertado para todos nós. Infelizmente, Cleodomar, você que nos ouve aí é tão participativo em todas as transmissões, obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso objetivo aqui é ser o mais objetivo possível nessa 1 hora que normalmente nós fazemos. E eu já passo para as orientações para quem nos assiste pela primeira vez. Nosso objetivo aqui é fazer uma discussão, um debate, um bate-papo de aproximadamente 1 hora. Nós vamos trazer aqui alguns temas suscitados relacionados ao segurado especial e a dinâmica que rege o segurado especial.
E no final da nossa transmissão, nós abriremos para as principais perguntas no chat. Nós temos uma equipe no chat fazendo uma triagem, então façam as perguntas de vocês, serão muito importantes. Sei que a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos de hoje, mas aquelas perguntas que forem cruciais e não forem respondidas, nós encaminharemos para os nossos convidados e de alguma forma depois no nosso site, na Casa dos Conselheiros, talvez nós consigamos colocar todas as respostas. Mas eu vou devolver a palavra aqui para a doutora Jane, que a doutora Jane tem uma surpresa para nós. Até eu fui surpreendida na nossa reunião. Então eu vou devolver para ela, doutora Jane. Qual é a surpresa para os nossos telespectadores? Bom, o pessoal diz que gosta sempre de sortear um livro. Eu disse que eu vou dar o livro, né, com muito prazer. Eu tenho escrito muito sobre o segurado especial, minha tese de doutorado foi sobre isso. E eu vou lançar agora no Instagram um post com a capa do livro. Para quem estiver assistindo, então, vai poder concorrer, tem aí as orientações para concorrer. É só dizer eu quero para o livro. E aí, a partir disso, no final, eu vou fazer o sorteio de todas as pessoas que seguiram ali no Instagram. Então, o meu Instagram é @profjaneverwanger. É só seguir ali, tem a capa do livro e fazer um comentário, e no finalzinho eu faço o sorteio do livro. O livro, tem como a gente compartilhar alguma coisa aqui? Tem sim. Tem sim. Compartilhar a tela? Sim. A doutora quer compartilhar a foto do livro? Isso. Eu já estou compartilhando no YouTube aqui. Quem nos assiste pelo YouTube já tá vendo o livro. Estou voltando aqui novamente. Segurado Especial, Novas Teses e Discussões, doutora Jane Berwanger. Tá todo mundo acompanhando aí pelo YouTube, doutora? Tá bom, combinado então. Vou voltar aqui agora a palavra para a nossa estrela aqui, que vai mediar esse debate. E sem muitas delongas, porque nós temos aqui muitas coisas para abordar hoje ainda. Elisete, passa a palavra para você. Um bom debate para vocês aí. Boa sorte. E eu volto no final para poder falar o nome do vencedor e para poder fazer a despedida, tá? Fiquem à vontade. Qualquer coisa é só me chamar que eu tô aqui. Ok, Wilson. Bom, todos nós soubemos, né, que até a Constituição Federal de 88, os segurados e seguradas especiais estavam à mercê da Previdência Social. A partir da Constituição Federal de 88, passaram a ter uma visibilidade perante a Previdência Social. Foi regulamentada a partir da Lei 8.212 e 8.213. Mas, a partir daí também, nós tivemos a Lei 11.718 de 2008, ela se referiu com um diferencial sobre a questão da possibilidade da contratação de mão de obra pelos segurados especiais, bem como a possibilidade do segurado especial trabalhar sem perder essa qualidade. Porém, existem entendimentos jurisprudenciais, até de alguns colegas das juntas de recurso, utilizando o local onde foi realizado o trabalho para passar a qualidade de segurado especial, quando a referida atividade estiver sido exercida no meio urbano. Para os nossos debatedores, doutora Jane, primeiro vai para você. Existe respaldo jurídico para descaracterizar a qualidade de segurado especial, vazando o local aonde o trabalho formal foi exercido, ou a condição a que ele fez, mesmo que ultrapasse os 120 dias no ano civil? Bom, então, Elisete, essa questão da possibilidade de exercer outra atividade remunerada dentro do ano civil foi incluída pela Lei 11.718, de 2008, e, neste caso, se a pessoa exerceu outra atividade formal, ou mesmo não formal, por exemplo, foi pedreiro, exerceu uma outra atividade dentro de 120 dias, aquele ano não é desconsiderado. Aqueles 4 meses, até 4 meses, conta corrido. A pessoa como se ela tivesse trabalhado na atividade rural. Se passar dos 120 dias, a pessoa tem que comprovar o retorno. Esta é a diferença. E aí, quando você falava no começo desses posicionamentos diferentes, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que
na soma de períodos intercalados de atividade rural, quando ultrapassa 120 dias, as juntas de recursos têm um posicionamento melhor que o judiciário. O judiciário acaba ficando naquele limite ali, ou de 120, 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. Passou de 3 anos, é como se a pessoa jogasse fora toda a sua vida laboral no meio rural e começasse sua vida laboral do zero. Há uma expressão muito comum, e nesse livro que eu divulguei, eu explico isso, que chama-se de perdeu a vocação rural. E eu fico me estarrecida com isso, porque a pessoa que trabalhou na roça, não é porque trabalha um tempo na cidade que ela perdeu a vocação, né? Na verdade, ela vai tentar uma outra condição e depois volta para o meio rural. E a aposentadoria ou qualquer benefício decorre de uma vida de trabalho, não de vocação. Então, resumindo, no âmbito administrativo, nós temos, felizmente, uma posição muito boa, enquanto no judiciário há realmente dificuldade de se entender esse afastamento por período superior a 120 dias. Ok. Júlio, cabe ele? Sim, a doutora muito feliz na resposta. E, assim, esses entendimentos, na minha opinião, também, eles são bastante equivocados, porque a 11.718, ela veio justamente para proporcionar isso. Se a atividade tivesse que ser exercida só no meu rural, não teria necessidade de ter edição da 11.718. Por exemplo, os intercâmbios que eu posso dar um exemplo do Espírito Santo, a última seca que tivemos, teve um prejuízo grande, que vários trabalhadores tiveram que buscar outras alternativas. A 11.702 ela veio justamente para segurar isso. Se ele tivesse que exercer atividade só no meio rural, então não teria necessidade da 11.702, no entendimento. Ok. Esse debate sempre é importante para a gente deixar claro de que o segurança especial pode exercer outra atividade sem ter que perder a qualidade de segurança especial. Bom, é bom destacar que a Lei 8.213 caracteriza o segurado especial como aquele... Pessoal, deixa eu interferir aqui um pouquinho. Eu estou verificando aqui no chat do YouTube, o áudio não está bom. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Júlio, doutora Jane? Eu estou. Tá ok, né? O pessoal está dizendo aqui que o áudio está falhando, o áudio está ruim. A Elisete caiu aqui agora. Eu costumo brincar em todas as transmissões que se não tiver um problema técnico, não é uma transmissão do Fórum de Debates, porque é um fórum bastante Esse singelo. tipo de interpretação possui algum respaldo jurídico? Ou estamos diante de uma flagrante afronta à legislação, Júlio? Eu acho que a Elisete está com um certo delay. Elisete, você me ouve, Elisete? Eu estou te ouvindo. Ah, sim. Eu não consegui ouvir a pergunta. Dá uma olhadinha na sua conexão, Elisete, aí, por favor. Porque para mim aqui está parecendo que o sinal seu está ruim. E o pessoal no YouTube aqui está dizendo que o áudio está falhando Você não está bastante. conseguindo me ouvir? Agora sim, agora estou. Está? Agora sim. Eu vou... Agora você está me ouvindo? Eu vou repetir aqui. É interessante nós sempre termos presente a questão de destacar que a Lei 8.213, ela caracteriza o segurado especial. Eu tô mudando aqui de... Você está ouvindo agora, Wilson? Agora eu tô te ouvindo, Elisete. Agora sim. Tá. Eu tive um probleminha também na internet e tive que trocar aqui. É sempre bom destacar que a Lei 8.213 caracteriza o segurado especial como a questão da atividade agropecuária, seringueiro e pescador. Em muitos casos, a produção acaba sendo a sua própria subsistência. Mas tem situações que a produção em excedente é comercializada. E nós estamos tendo alguns entendimentos em relação a isso, descaracterizando o nosso segurado e nossa segurada especial.
Júlio, além do valor da comercialização, o uso de maquinário para plantio e para colheita, também é dado como uma das fundamentações para qualificar o nosso segurado e a nossa segurada especial. Na opinião de vocês, esse tipo de interpretação possui algum respaldo jurídico ou estamos diante de uma flagrante afronta à legislação? Nos ouve, Elisete? Elisete, nos ouve? Desculpa. Eu ouvi a pergunta, eu ouvi o Wilson a pergunta. É porque o pessoal não está conseguindo ouvir no chat aqui do YouTube e a Elisete está tendo algum probleminha no áudio dela. Apenas para as pessoas que estão no YouTube nos acompanharem, a Elisete perguntou para o Júlio, e o Júlio vai começar a dar a resposta, se além do valor da comercialização, o uso de maquinário para o plantio e colheita das lavouras, muitos com esses maquinários muitas vezes com valores muito altos, milhares de reais, ele também é usado como fundamentação para desqualificar o segurado especial. Aí, na opinião de você, Júlio, que a Elisete estava perguntando, esse tipo de interpretação, utilizando o valor do maquinário, o valor da comercialização, ele tem algum respaldo jurídico? Ou será que nós estamos aqui diante de uma flagrante afronta à legislação? Olha, na minha opinião, não tem embasamento para desqualificar. Vejamos, a agricultura no Brasil evoluiu muito. Os trabalhadores, por exemplo, quando fala de maquinário, hoje até a escassez... Essa pessoa abriria mão da tecnologia. Na verdade, a tecnologia ela veio para ajudar todas as pessoas nas suas atividades. Mais que isso, a tecnologia faz com que os agricultores familiares consigam produzir mais alimentos. Esse é o objetivo. Por isso, o financiamento público da tecnologia. Do ponto de vista jurídico, a instrução normativa, como o Júlio coloca bem, ela diz que a quantidade de produção não é critério, e também em lugar nenhum diz que o maquinário é um critério. E esse é o ponto. A lei não estabelece em nenhum lugar que o trabalho tem que ser exclusivamente manual. Não há absolutamente nada sobre isso. Não está na lei, no decreto, instrução normativa, portaria, memorando circular, nada. Vocês não vão encontrar absolutamente nada nesse sentido. E não venham me dizer que por causa da palavra subsistência a pessoa não pode ter maquinário, porque logo depois da palavra subsistência, lá no regime de economia familiar, consta, e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, que foi colocado lá na Bem da Verdade justamente para quebrar essa ideia de subsistência. Se mesmo assim alguém pensa em usar esses critérios, eu sugiro que essa pessoa pesquise, porque infelizmente a gente tem escutado muitas coisas desarrazoadas. Por exemplo, alguém dizer que 10 toneladas de soja é muito, é porque essa pessoa não tem a menor noção de produção. A pessoa dizer que, sei lá, 1.000 litros de leite é muito, a pessoa não tem noção. Se, então, a pessoa quiser ir para esse caminho, que eu acho que não tem previsão legal, no mínimo ela deveria pesquisar um pouco mais para verificar se realmente há alguma coerência em algum lugar. Vai lá pesquisar no site da Embrapa, por exemplo, para ver a produtividade média de soja daquele município, para depois dizer que aquilo é muito ou que não é muito. Então, só para trazer essas contribuições, Elisete. Inclusive, né, doutora Jane, Júlio, a Lei 8.212 traz que é a partir da comercialização da produção que, inclusive, ocorre a contribuição do segurado e da segurada especial para o regime geral da Previdência. Elisete, só um comentário. Precisa ficar claro que quanto mais se produz alimento, mais se contribui também. Então, assim, tá dado isso. Se o trabalhador melhorou a qualidade de vida do seu grupo familiar, a produção aumentou, ele está comercializando mais, a própria Previdência também está recebendo essa contribuição. Eu também quero fazer um complementozinho, Elisete, que isso que você fala muito bem colocado, da Lei 8.212, e é o que está lá na Constituição. Então, qualquer coisa diferente de dizer que não pode comercializar muito, se fosse assim, se a lei dissesse isso que não diz, a lei iria contra a Constituição, porque a Constituição diz que contribuirá com alíquota sobre a produção comercializada. Como é que alguém diz que a pessoa não pode comercializar se a Constituição diz que ela vai pagar justamente sobre a produção comercializada?
Muito bem colocado por vocês essa questão, que muitas vezes ela cita dúvidas em relação quando está sendo feita uma análise. A Lei 8.213, ela não trazia limitador em relação à área explorada. Porém, a Lei 11.718 de 2008, ela estabeleceu de que o limite máximo de explorar a área para não perder a qualidade de seguridade especial é 4 módulos. Aí vem uma questão que eu gostaria que vocês tivessem um olhar em relação a isso para me responder. E para todos que estão ouvindo, porque essa sempre surge como uma questão muito duvidosa. O que é explorar e o que é possuir? E quando a gente fala em explorar, não é só quem é proprietário, mas é aquele que realiza o trabalho de agricultor familiar. Estamos vivendo um momento de transição da previdência social, com grande contenção de despesas e diminuição considerável do pessoal do INSS. Torna-se cada vez mais rara a pesquisa externa. Assim, vocês que estão no dia a dia do campo, como enxergam a possibilidade de produzir provas de áreas efetivamente exploradas? E já vou continuar no raciocínio para vocês terem a resposta. Existem maneiras confiáveis e eficazes de tal prova ser produzida à distância pelo INSS? Ou mesmo quando trata a tecnologia no mundo, vamos supor, via satélite, hoje ficamos presos a um servidor para ir no local fazer a tal pesquisa. Porém, se nós olharmos o conjunto que tem disponível para análise hoje, no entendimento de vocês, a declaração do ITR, onde cabe a qualificação do percentual da área explorada, seria um documento hábil? Começo com a senhora, doutora Jânia. Bom, vamos lá então. Acho que tem, primeiro que o módulo fiscal, ele não foi criado pela lei previdenciária. A única lei que trata do módulo fiscal é a Lei 4.504 de 1964, em pleno vigor, chamada Estatuto da Terra. Esta lei diz que o número de módulos fiscais de um determinado imóvel será calculado utilizando-se a área aproveitável desse imóvel. E aí ele define que a área aproveitável é a que é passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal, não se considera a área aproveitável, a área ocupada com benfeitoria, mata de efetiva preservação permanente, reserva legal e imprestável. Então, ali tem os critérios para definir como serão calculados os módulos fiscais. Por exemplo, se num determinado município o módulo fiscal é 15 e a pessoa tem 65 hectares, mas 10 são destinados à reserva legal, ela só explora 55. Essa palavra explorar, ela consta lá no Estatuto da Terra, mas ela consta também na lei previdenciária, que explore área de. Então, é a área explorada que deve ser considerada e não a área de propriedade. E como você bem colocou, a área de propriedade até pode ser menor, mas se a pessoa tem uma terra arrendada de outras pessoas, também pode passar. Então, é a área total explorada e não a área de propriedade. Quanto à prova disso, um dos documentos que eu acho mais relevantes é o Cadastro Ambiental Rural. O ITR também tem essas informações. Raciocinem comigo, por que o ITR tem exatamente essas perguntas? Área ocupada com benfeitoria, área de preservação, reserva legal e imprestável. Porque o módulo fiscal foi criado para fins de imposto sobre a terra. O ITR é o imposto sobre a terra. Mas o Cadastro Ambiental Rural, que decorre da legislação florestal, do Código Florestal, é outra lei, ele traz um extrato, ele tem uma foto satélite, ele traz as informações completas sobre a área utilizada. Então, penso que esse documento pode ser utilizado. Então, em primeiro lugar, o CAR. Em segundo lugar, porque o CAR é um documento mais atualizado, tem foto satélite. Segundo, o ITR. Terceiro, prova testemunhal. E aí, claro, que no âmbito administrativo, às vezes, você tem essa dificuldade da produção da prova testemunhal. Acho que até um servidor do INSS ir lá não ajuda muito. Talvez seja mais fácil as testemunhas prestarem depoimento do que o servidor do INSS ir lá, porque ele vai lá e vai olhar, não vai entender, não vai conseguir calcular. No máximo, os vizinhos vão dizer, ele não usa tudo, tu pode olhar que ali tem um mato, alguma coisa assim, né?
Mas acho que tem outros meios que podem ajudar mais e que, inclusive, hoje são aceitos pelo Poder Judiciário. Júlio? Olha, eu vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, se eu explorar uma área de APP, eu vou ser penalizado pelos órgãos governamentais, porque a área de APP é a área de reserva legal. Se eu não posso usar aquela área de APP como exploração, eu não posso ser penalizado nos 4 modos fiscais para indeferir um benefício por 4 modos. E também já tem decisões aí que o fato de ter 4 modos fiscais também não é suficiente para descaracterizar como segurado especial, desde que trabalhado em regime de economia familiar. Então, assim, em 2008 que chegou os 4 modos fiscais, através do 11.718, mas é simples. No nosso entendimento, se eu não posso explorar determinada área, eu não posso utilizar dessa área para indeferir um benefício a qual eu não estou explorando. Então, assim, ratifico aí a bela fala da doutora Jane, mas que dá um exemplo prático, porque tem outras legislações que, se eu utilizar daquela área, inclusive, eu vou ser penalizado por isso. Então, eu não posso ser penalizado por uma coisa e ainda se utilizar da área total para indeferir. O ITR, eu sempre oriento que quem vai fazer os ITR é de suma importância, que coloque lá direitinho. Inclusive, tem muitas propriedades no Brasil, que são vários, que estão em condomínio. Então, é indispensável que no ITR coloque lá a porcentagem de cada um, para depois, na hora de analisar um processo, ter todas as informações. E o CAR hoje, com certeza, é o documento mais atualizado que se tem hoje. E o ITR também, para mim, é um documento que constitui, sim, a prova em relação aí aos 4 modos. Muito bem. E sempre tendo presente que o CAR também não está servindo só para a Previdência, né, doutora Jane, Júlio, Wilson? Mas ele também, para os financiamentos, ele está sendo uma referência. Então, para nós vermos a valorização, a valoração desse documento. Tendo em vista a questão da mudança de muitas questões do meio rural, teve uma época que muitos agricultores e agricultoras saíram do meio rural e foram trabalhar na cidade. A Lei 11.718 trouxe uma inovação, justamente com o olhar de como inserir pessoas que, por um certo período, trabalharam no meio rural e, por uma questão ou outra, foram trabalhar no meio urbano. Mas, a partir disso, Júlio, vai primeiro para você agora. Qual o entendimento de vocês sobre a questão da aposentadoria híbrida? É necessário que a requerente ou o requerente seja rural no momento do requerimento ou já existe remédio jurídico, normativos, para considerar a aposentadoria híbrida, mesmo para aqueles que são urbanos na data do requerimento? Júlio. Eu acho que o próprio nome já diz, né? A aposentadoria híbrida. No meu entendimento, independente de estar exercendo na DE, na data de entrada do requerimento urbano ou rural, não é empecilho para juntar o tempo. Até porque, se fosse para colocar só ele tivesse exercendo na atividade rural, a gente discutiria uma outra aposentadoria. Então, assim, inclusive já tem ação civil pública, salvo engano, em 2015, teve a decisão em 2018, que o próprio INSS editou um memorando em relação a isso. Então, já tem casos reconhecidos. Na minha visão, no meu entendimento, independente se está exercendo na atividade rural ou urbana, desde que se somar dos tempos e dê o tempo suficiente e a idade, obviamente, para ele, na data do requerimento, para mim, está total acordo com a legislação para ele ter a aposentadoria independente da última atividade. Doutora Jane, nos encaminhamentos, quando a senhora é procurada, como tem esse olhar? Bom, hoje nós temos um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já consolidado, porque o INSS havia recorrido para o STF, e o STF disse que não tinha questão constitucional, então a matéria se consolidou no Superior Tribunal de Justiça, no entendimento de que não importa se a última atividade é urbana ou rural, não importa o maior tempo urbano ou o maior tempo rural, e nem mesmo tem relevância se o tempo rural é remoto e descontínuo, se é anterior a 1991. Todas estas situações foram resolvidas no tema 1007 do STJ.
Uma questão que eu acho interessante, tem um debate agora, e me parece que se poderia evoluir nesse sentido, de os conselheiros, as juntas de recursos, câmaras de julgamento, incorporarem aos seus votos essas decisões consolidadas em tribunais superiores. Aquilo que por exemplo, recurso repetitivo no STJ, repercussão geral no STF, mas hoje também tem, como o Júlio bem falou, a ação civil pública que dá essa guarida, porque não é nem bem uma escolha, é uma determinação. O INSS ele não tem mais negado a aposentadoria híbrida. O que acontece, às vezes, é assim, a pessoa vai pedir o benefício e ela apresenta 10 anos de atividade rural e 5 de urbano. O urbano está lá no CNIS, mas o INSS olha aquela rural e diz, não reconheço por isso, por aquilo, por algum motivo, não reconhece o tempo rural. E essa questão do tempo rural acaba sendo, então, motivo para recurso administrativo ou ação judicial. E, então, o problema em si não passa mais a ser se a última atividade é urbana ou rural, maior parte do tempo, e sim o fato do período rural. Então, até para quem está nos assistindo, enfim, eu tenho falado isso em várias lives, o foco agora é na comprovação da atividade rural. Autodeclaração, documentos, enfim, talvez o INSS seja, isso é muito subjetivo também, mais rigoroso com a análise do rural do que numa aposentadoria rural pura, talvez, mas isso é meio especulativo. Então, eu digo para o advogado assim, cuida da prova do rural, agora esse é o teu papel. Então, é a dica para qualquer pessoa que vai encaminhar esse benefício, cuidar da comprovação da atividade rural, porque se conseguir fazer essa prova, se convencer o INSS ou a junta de recursos, enfim, o assunto estará resolvido. Porque todos que estão nos assistindo percebem que tem coisas que não diz respeito só ao segurado especial, mas que o urbano, quando busca, vai buscar aquele período que era segurado especial. Então, isso também está dentro do nosso... Parece que deu um probleminha aqui e desconectou tudo. Só um instante. Ok. Senão o pessoal lá perde. Acho que eu vou conectar direto pelo Jitsi, sabe? Eu acho mais fácil. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pode ir, Elisete, pode falar. Uma situação que nós estamos vivenciando no dia a dia de hoje é a questão do retorno do trabalhador e da trabalhadora rural na questão de auxílio-doença, temporariamente, o auxílio por incapacidade temporária. Nós já temos, da Turma Nacional de Uniformização, uma súmula, a 73. Mas, mesmo assim, no entanto, apesar de tal possibilidade, na maioria das vezes, os segurados e seguradas especiais não conseguem formalizar documentalmente o seu retorno ao trabalho rural. Com a sua dificuldade, acaba sendo muito comum o não reconhecimento da recuperação da qualidade segurada, ou melhor, para aquele período que esteve em benefício ser contado dentro da carência dos 180 meses a qual ele precisa comprovar. Como uma das formas do segurado especial se dá pela colheita, a situação pode demorar até, quem sabe, 6 meses para ele conseguir formalizar novamente. Doutora Jane, na opinião da senhora, qual seria a forma ou a prova mais eficaz para um segurado especial comprovar o seu retorno à condição de segurado especial após temporariamente ter estado em benefício por incapacidade? O seu microfone está fechado, doutora Jane. Eu disse que era a frase mais dita. Uma das coisas que se observa nesses casos é que a pessoa permaneceu no meio rural. Geralmente ela continua, ela não foi embora e depois voltou. Tem um artigo um item, ofício circular número 46, que eu acho muito interessante, que diz que o documento da terra vale para todo o período. Então, se a pessoa... Eu acho engraçado porque é uma coisa tão óbvia, mas o óbvio precisa ser dito.
Se a pessoa comprou uma terra no ano de 1980 e não vendeu, é porque ela tem a terra até hoje. Né? Dizendo assim, parece uma frase idiota, né? Tipo, óbvio que ela tem a terra. Mas o que se quer dizer ali é o seguinte, se aquele documento da terra serve como vínculo inicial, serve como vínculo do meio, serve como vínculo final. Então, isso vale também para quem tem contrato de arrendamento, de parceria, de meação, qualquer tipo de outorga de ligação com a terra vai vincular todo o período. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é interessante observar. Mas, mesmo assim, às vezes tem pessoas que não têm essas situações, não tem documento, não tem terra, não tem... E a gente vive, né, Júlio, uma realidade muito diferente Brasil afora. Eu diria assim, nós aqui no Sul temos uma condição, inclusive documental no meio rural, muito melhor do que regiões do Norte e Nordeste, em que é muito mais precário. Então, claro que eles vão ter mais dificuldade. Bom, aí o caminho é ir lá para o artigo 106 da Lei 8.213, que tem uma lista de documentos, e não tendo ali os do artigo 54 da Instrução Normativa 77. Ali tem uma lista enorme de documentos. Vou dar um exemplo agora, que vai acontecer domingo, eleição. A pessoa votou na zona eleitoral do meio rural. É um indicativo de que ela está no meio rural. Então, são documentos alternativos. Então, bastaria ela provar o retorno. Na verdade, na maioria dos casos, como eu disse, nem bem é um retorno. Ela nunca saiu dali, embora ela esteja voltando ao trabalho. Mas tem algumas situações em que isso sequer seria necessário. Digamos que a pessoa trabalhou 20 anos na atividade rural, faz 10 anos que está afastada em auxílio-doença. E agora, ela completa a idade e o INSS, o perito deu alta médica. Ela completa a idade, durante todo o período do auxílio-doença, ela mantém a qualidade de segurado. Ela não precisa contar estes 10 anos. Ela tem 15, mais de 15 lá atrás, durante todo esse período ela mantém a qualidade de segurado. Artigo 15, inciso 1º da Lei 8.213, que o segurado mantém a qualidade por todo o período de incapacidade e mais 12 meses depois, que lá no decreto tinha saído e voltou, né? Tinha saído do decreto e voltou, dizendo que ela mantém a qualidade de segurado por mais 12 meses depois. Se ela tem o mínimo de 15 anos e todo o restante do período ela mantém a qualidade, não precisaria sequer provar o retorno. Obrigada, doutora Jane. Júlio? Perfeita a resposta da doutora Jane, e eu sempre oriento, que em especial as entidades representativas, de sempre orientar, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, porque ela já citou aí o artigo 54 da IN, tem uma série de documentos que servem como um retorno no início de prova material que comprova o retorno à atividade. E eu sempre oriento, e lógico que o Sul, aqui no Espírito Santo, a gente é uma realidade um pouco diferente do Norte e Nordeste, na constituição de provas, é óbvio, mas uma venda da produção. Ela citou o exemplo aí do domingo, né, vai acontecer as eleições, mas uma nota de insumo que a pessoa comprou. Então, assim, se olhar direitinho na instrução normativa, tem uma série de documentos, né, que um deles eu tenho quase certeza que algum deles lá vai ter nesse período. Para mim, comprova tranquilamente o retorno da atividade, e muito bem dito pela doutora aí essa questão da manutenção da qualidade de segurado quando tem gozo de benefício. Ok. Sempre ela traz essa preocupação, porque o segurado, muitas vezes, quando é em regime de economia familiar, quando os demais da família continuam exercendo atividade, se apresentar um documento, corre o risco ainda de ter a interpretação de que ela, o período que estava recebendo o benefício, poderia estar exercendo atividade. Então, sempre o segurado especial tem que tomar alguns cuidados, em especial quem faz análise de fato do seu trabalho. A pergunta que eu vou trazer agora, ela também está elencada no que diz respeito a descaracterizar a qualidade de segurado e segurada. A legislação, ela traz de que o estar sócia, o segurado e a segurada, a cooperativas agropecuária de crédito, não estariam desenquadrando os mesmos desde que não fizessem parte da direção delas. Porém, hoje, nós tendo vários indeferimentos
com o olhar de que ser associado a uma cooperativa de energia elétrica estaria desenquadrando esse segurado e essa segurada. Por que preocupa isso? Porque para receber a energia elétrica lá no interior, ela precisa estar associada a essa cooperativa que vai levar a energia para essa família. Júlio, o rol contido no artigo 11 do inciso 8º, do parágrafo 8º, aliás, do inciso 6º da Lei 8.213, que trata das cooperativas que permite, é taxativo ou ela permite ampliação e olhar diferenciado em relação a ter a obrigação de ser associado a uma cooperativa de energia elétrica para o recebimento da energia elétrica em si? Olha, eu sempre brinco que tem muitas coisas que o segurado especial sempre está na mira de tudo enquanto é coisa. É impressionante. Foi uma luta lá em 88, depois veio as leis, veio os decretos. E veja bem, o que teria que ser discutido, por que eu tenho que ser filiado a uma cooperativa de energia elétrica para ter energia, isso é uma questão constitucional. Então, assim, o que precisaria discutir, qual é a base legal que eu tenho que ser sócio de uma cooperativa para ter um direito que é constitucional. Eu tenho direito a acesso à energia, eu preciso ter direito à saúde, eu preciso ter direito à educação. Então, assim, no meu ponto de vista, por si só, no meu entendimento, não desqualifica, porque ele fica sem opção. Se ele não fizer dessa forma, eu não tenho energia. E aí, por eu ter a energia, que é uma questão constitucional, eu vou perder a minha qualidade, descaracterizar a minha qualidade segurada para ter um benefício previdenciário. Então, assim, para mim, a discussão vai mais além. A discussão que precisa remeter, por que eu tenho que ser associado a uma cooperativa de energia elétrica para mim ter energia elétrica? Né? Não a lógica, a lei é bem taxativa quando fala de qual cooperativa deve ser, mas se estão criando normas aí que vai afrontando diretamente o segurado especial e colocando ele numa situação totalmente complicada para se eu tenho que ter energia para me melhorar a minha qualidade de vida, melhorar a minha produção e, ao mesmo tempo, me tira um direito. Então, a discussão, ao meu ponto de vista, no meu entendimento, não, por si só não descaracteriza, e a gente precisa abrir o debate e vou até mais além. A evolução do segurado especial, da agricultura, no meu ponto de vista, a legislação previdenciária ela precisa acompanhar. Tem algumas coisas que a gente tem que abrir um debate muito grande, né, do que foi a criação da Lei 8.213 lá em 91, que era uma agricultura, e no ano de 2020, o que a agricultura hoje está no Brasil. Doutora Jane. Complementando, então, eu fiz um estudo sobre esse assunto e encontrei na Constituição Federal pelo menos 5 artigos que incentivam o cooperativismo. Não tem nenhum que penaliza quem é cooperativado. Pelo contrário, tem 5 artigos, inclusive nos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Aí vem uma lei que diz que não descaracteriza a condição de segurado especial, a associação em cooperativa agropecuária e de crédito rural. Uma das coisas que eu percebo do desconhecimento, ou às vezes até aliado a um certo preconceito com o segurado especial, é por não ter acompanhado essa evolução. O que aconteceu? Essa ideia de colocar a questão da cooperativa foi porque lá na época, em 2008, se falava, naquela época, vamos cuidar, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer que descaracteriza a condição de segurado especial se ele é sócio de cooperativa. Só que aí, quando você inclui uma coisa na lei, automaticamente você exclui todas as outras. Esse é um raciocínio simples. É um raciocínio simples. Só que a gente tem que ir um pouco além. A gente não pode ficar nesse raciocínio simples. E aí eu vou além e digo, o que é ser associado a uma cooperativa de crédito? É você ter uma conta bancária? Ter uma movimentação financeira? Na verdade, ninguém consegue sequer ter acesso a benefício previdenciário, ele precisa ter uma ligação bancária, né? Pode até não ser uma conta normal. E em muitas comunidades só tem cooperativa de crédito. Então, assim como em muitos lugares só tem
A rede de energia elétrica não tem outra opção. Não passa duas redes. Você quer a da cooperativa ou tu quer a outra rede de energia elétrica? Só passa aquela. Cooperativa habitacional. Foi criada para atender a agricultura familiar. Aí vem a lei previdenciária e diz assim, então, uma mão do governo, que é a mão de crédito, que busca manter o agricultor no meio rural, estende e diz assim, vou criar condições para você permanecer no meio rural, financiando não só chiqueiro para suíno, aviário, financiar a tua casa também. Daí você fica aí trabalhando, produzindo alimentos, joia, beleza. Aí vem a outra mão da Previdência e diz assim, não, mas se tu fizer isso, eu vou tirar teu benefício. Uma política pública anula a outra. E não é, obviamente, isso que o Estado brasileiro quer. Então, me parece que aqui precisa evoluir, mas precisa evoluir também um pouco na compreensão do sentido das coisas, do objetivo das coisas. Então, nessa linha, eu penso que seria interessante repensar essa questão das cooperativas. Qual foi a intenção? Foi dizer que não descaracteriza, mas aí não quer dizer que tem que ser uma cooperativa exclusivamente rural, que, aliás, na de crédito nem existe mais. Não existem mais cooperativas de crédito rural exclusivamente. Por que não existem? Porque há um risco, o Banco Central, que cuida desse assunto financeiro, ele detectou ali um risco econômico. Se tem um setor específico, rural, por exemplo, é de alta vulnerabilidade. Nós começamos falando de produção, o Júlio falava do risco da produção, enfim, é de alto risco a atividade rural, o risco da intempérie, do preço, do custo, uma série de coisas. Uma cooperativa exclusiva, ela seria uma cooperativa de um risco maior, e o Banco Central não quer isso. Ele quer que as coisas se mantenham funcionando. Então, por isso se abriu para livre admissão, para que o urbano consiga equilibrar o rural e vice-versa. Esse ano a safra está boa, beleza. No outro ano não sei o quê, aí tem uma crise econômica, tem isso, tem aquilo, então as coisas vão se equilibrando. Então, esse contexto é importante fazer isso, fazer essa interpretação mais ampla. Eu acho que vai gerar bastante debate ainda, né, nas análises, tanto da inicial dos pedidos, como também na junta. Wilson, você gostaria também de estar colaborando nesse debate. Contigo agora. Antes de colaborar com o debate, eu queria saber dos nossos convidados quantos minutos mais vocês me dão, porque, como eu disse no início, o chat está em polvorosa. Então, se eu pudesse, eu seguraria vocês mais aqui. Como que vocês estão de tempo aí? Mais quantos minutos, doutora Jane? Mais uns 15. 15, Júlio? Você não vai negar 15 minutos, né? Doutora Jane falou, é isso mesmo. Ao vivo, é o que eu te falei na reunião. Quando você faz a pergunta ao vivo, não tem saída. Tá vendo? Não. Bem, então eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Eu disse para Elisete que eu queria fazer essa pergunta, porque é algo que vem me incomodando consideravelmente desde que o decreto 10.410 ele entrou e bagunçou um pouco a nossa legislação previdenciária. E eu quero dividir essa pergunta em 2 pontos. Um ponto jurídico e prático, que é o caso da doutora Jane, e um outro caso prático na condição de presidente da FETAIS, que é o posto que o Júlio exerce hoje. Vou dar um exemplo para vocês de algo que me incomoda consideravelmente no decreto 10.410, que é um artigo, um dispositivo, estava lá no artigo 176, parágrafo 3º do decreto 3.048, já alterado, que ele proíbe, é um decreto que proíbe a interposição de recurso por parte do segurado quando ele deixar de apresentar um documento ou quando ele apresentar uma documentação incompleta. E o decreto ele não estabelece o que é uma documentação incompleta. Eu sei que a doutora Jane já falou sobre isso. E eu tenho uma séria crítica em relação a esse decreto, porque eu entendo, uma vez que o decreto é presidencial, ele não poderia tratar de qualquer questão. Ele existe uma regulamentação constitucional, uma previsão constitucional. Doutora Jane, eu sei que a doutora está sempre atuando na esfera federal junto ao STF. Qual que é o entendimento da doutora em relação a esse decreto 10.410? É possível que o STF, muito em breve, trate sobre inconstitucionalidade total ou parcial desse decreto? Bom, eu acho que parcial sim, total não. Por que eu acho que total não? Lá na época da emenda constitucional número 20, se fez um pulo, né? Um pulo da Constituição para o decreto, ou seja, se ignorou o texto da lei
e se ignorou até hoje, porque a lei fala em aposentadoria por tempo de serviço, os 25 anos, que não existe desde 1998. Existiu, pelo menos, apenas como regra de transição. Então, o fato de dar esse salto da Constituição para o decreto, da emenda para o decreto, não entendo que seja exatamente o que vai ser assim interpretado como inconstitucional. Porém, no seu conteúdo é outra história. Então, me parece que tanto o governo sabe que não poderia ter feito isso, que existe um projeto de lei, 6.160, que coloca todos esses assuntos. Ora, se tem um projeto de lei prevendo uma alteração na lei, é porque isso não poderia ser por decreto. E aí, de repente, por decreto, se cria uma regra, se impede o acesso a algo que está lá no artigo 5º da Constituição, que é o direito à ampla defesa, ao contraditório, os meios e recursos a ela inerentes. Então, nós temos todo um sistema de recurso administrativo e está se afastando esta mão, essa possibilidade, por conta de um entendimento que era administrativo e foi jogado ali no decreto. E eu acho também incoerente do governo fazer isso. Por quê? Porque então ele está preferindo ir para a justiça do que fazer um recurso administrativo. E jamais o governo deveria incentivar isso. Então ele está dizendo, olha, não cabe recurso. Ele não pode dizer que não cabe ação judicial, porque lá na Constituição diz assim, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da prestação do Poder Judiciário. Então ele não poderia dizer que não cabe ação judicial. Então, na verdade, ele está jogando para o judiciário algo que poderia ser resolvido administrativamente. Aí vem um outro problema. O que são esses documentos? Como se o INSS fosse tão previsível, né? Tem tantas situações, vocês devem ver isso todo dia, eu vejo todo dia. Então, a pessoa, frase muito comum, eu não consegui me aposentar com os mesmos documentos que o meu irmão conseguiu se aposentar. Exato. Frase muito comum. Então, como se houvesse uma lista, uma caixinha assim, vai caber ali nessa caixinha. Só que não é assim. Há muita subjetividade, muito mais do que deveria, na análise dos documentos. Nós temos um índice de indeferimento altíssimo em meio rural ainda, em benefícios rurais. Então, só isso mostra que tem muita divergência do que é o necessário para se provar tal condição. E aí você faz de conta que isso seria uma listinha, assim, como se você dissesse assim, não juntou RG, CPF e comprovante de residência. Como se fosse simples assim, né? Só que dali para diante tem mais um mundo de coisas e possibilidades. Então, me parece que é muito ruim, e com relação ao que o Supremo vai entender ou não, a gente opta por muitas vezes não entrar com nada direto no Supremo, porque as coisas precisam amadurecer. Eu atuei agora, recentemente, numa questão que era também de alto risco, que é a questão do prazo decadencial para discutir o indeferimento de um benefício. Então, a pessoa, por exemplo, teria pedido a pensão por morte em 2009, já passou 10 anos, não teria mais direito a discutir aquele assunto. E foi 6-5, não foi 11-0, né? Então, foi 6-5, ou seja, por que eu acho que foi 6-5? Porque, às vezes, o Supremo não... Se a coisa é muito direta no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade, não deu tempo do assunto ter sido maturado nos tribunais, na jurisprudência, na doutrina, não ter sido suficientemente trabalhada. Então, chega lá, assim, à primeira vista parece uma coisa, e aí julga rapidinho, e quando vê, não era isso, não era essa a ideia. Então, por isso que eu acho que o caminho deve ser mais lento até o Supremo, até se chegar à declaração de inconstitucionalidade dessas situações. Júlio, a doutora Jane, ela pode solicitar a inconstitucionalidade, buscar a inconstitucionalidade da norma na condição de advogada atuante. Mas nós, conselheiros, nós temos proibição regimental. Nós não podemos declarar inconstitucionalidade de normas. E aí eu estou vendo aí você assinando vários documentos na condição de presidente, aí agora ao vivo. Você na condição de presidente da FETAIS e na condição de conselheiro. Como lidar com alguns dispositivos trazidos no decreto 10.410 que dificultam consideravelmente o acesso do segurado especial ao recurso
e a um eventual deferimento dentro do Conselho? Olha, Wilson, eu vou ser bem objetivo, porque para mim é de uma incoerência grande o decreto. A própria Constituição, ela garante o duplo grau de jurisdição. A lei de processo administrativo, diz que cabe recurso. Um decreto ele não pode sobrepor a lei, o decreto ele vem para regulamentar. E assim, e vou mais além. O que o governo, que o executivo está propondo, é encher a justiça de processo. Um processo judicial custa 3 vezes mais do que um processo administrativo. O governo fala em economia e edita um decreto que naturalmente vai encher a Justiça Federal de processo. Então, assim, desculpa talvez usar esse termo, para mim é de uma incoerência, e você está violando o direito do segurado. Como que você, e assim, a nossa federação, como as outras 27 federações do país, junto com a nossa confederação, a gente tem pautado isso. Quando eu falei na minha fala anterior, o segurado especial está na mira de tudo enquanto a discussão, é uma hora dessa, você edita um decreto que você automaticamente empurra para processos judiciais, e como que você não vai dar direito a um trabalhador de recorrer? Se a Constituição é clara, se a lei de processo administrativo é clara, você edita um decreto sobrepondo lei. Então é por isso que eu uso essa palavra de uma incoerência total, e vou mais além. Para mim, é pessoas que não conhecem a realidade do campo brasileiro e não conhecem a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país para editar um decreto desse. Meus amigos, vocês me deram 15 minutos, nós temos mais 6 e ainda temos que dar o nome do ganhador. A doutora Jane vai buscar esse ganhador, mas nós temos aqui conosco agora, entrou aos 45 do segundo tempo, o Gabriel Rubinger, conselheiro lá da 2ª CAGE, faz parte da coordenação também do Fórum de Debates, e ele estava nos bastidores fazendo algumas triagens das perguntas do chat. Gabriel, vou abrir a palavra para você, em razão do tempo, em razão ainda que nós temos que finalizar na nossa transmissão. Eu acho que o tempo será curto, então escolha aquela melhor pergunta que você analisou aí e faça para os nossos convidados. Boa tarde. Eu vou fazer, na realidade, 3 perguntas, tá? Curtas. Que eu pensei aqui. A primeira é a seguinte. Comprovada a atividade rural da mulher como segurado especial, mais esposo comerciante, pequeno bar na cidade, por 24 anos. Mesmo assim, é possível enquadrar a esposa como segurado especial? Pergunta número 2, uma coisa que também é debatida. É obrigatório o registro em cartório do contrato de arrendamento? Por fim, uma última, sobre início de prova material. Se houver um início de prova material complementado por justificação administrativa, é possível reconhecer o período anterior à prova, mais antiga, e posterior à prova mais recente? São essas as perguntas. Quem se habilita? Ao vivo ele já fez 3, ele não me deu nem chance de limitar uma, já fez as 3, tá certo, Gabriel. Vou aproveitar a oportunidade. Doutora Jane. Bom, vamos lá então. A existência de outra fonte de renda não deveria jamais ser um problema de outra pessoa. Explicando, o marido tem outra fonte de renda, a mulher é trabalhadora rural, ela é segurada especial se ela exerce atividade rural. É isso que diz a lei. Ponto. A partir dali, entra numa discussão subjetiva que é sempre da cabeça de cada um, se a renda de um era mais importante que a renda de outro, e eu fico muito chocada quando as pessoas fazem o seguinte raciocínio: se uma mulher trabalhou uma vida inteira no meio rural, até os 55 anos de idade, dos 10 aos 55, trabalhou 45 anos, aí o marido tem outra fonte de renda, tem que chegar para essa mulher e dizer o seguinte: olha só, teu trabalho não valeu nada, tá? Tudo que tu fez, se tu não tivesse levantado da cama, não teria feito diferença para ninguém. É isso que a gente está dizendo para ela, que o trabalho dela não valeu nada, por causa do trabalho de outra pessoa. Segunda coisa, então, agricultores só podem casar com agricultoras, e agricultoras com agricultores, sob pena de não se aposentar. Isso não tem o menor sentido, e a lei não diz isso. Segundo ponto, firma reconhecida. Para que o contrato seja validado como única prova material, sim, exige-se firma reconhecida. Ou comprovação da contemporaneidade desse documento por outros meios.
Lá no Código de Processo Civil, artigo 409, tem uma lista de possibilidades. Por exemplo, esse documento foi apresentado junto a um órgão público, junto a uma instituição financeira, enfim. Última pergunta, se o início de prova pode se estender para trás ou pode se estender para frente? O ofício circular número 46, que é o que o INSS usa hoje para analisar, ele permite as duas coisas. Ele, inclusive, diz assim, precisa um documento para cada metade da carência. Só que o primeiro documento pode ser anterior à carência, então ele puxa para cá, ele vem até o segundo documento. Isso está no parecer da Consultoria Jurídica 3136 e foi decidido pelo STJ nos temas repetitivos 544 e no tema repetitivo 544 e na súmula 577. Júlio? Olha, eu não vou ser repetitivo, mais uma vez a doutora foi brilhante, mas chega a ser uma questão até discriminatória. É discriminatória, e eu sempre falo isso, as mulheres trabalham muito mais do que os homens. A agricultura familiar surgiu pela mão das mulheres. Aí você chega uma mulher que trabalha, a pessoa não pode nem ter outra fonte de renda, a doutora foi muito brilhante, eu tenho que ser obrigado a casar com a trabalhadora rural, e a trabalhadora rural, olha o nível de discriminação com o rural. Então, se a outra pessoa busca uma outra fonte de renda para agregar no grupo familiar e melhorar sua qualidade de vida, você trabalha a vida toda e chega no momento de aposentar, eu não vou poder gozar de um direito que é garantido porque alguém membro do grupo familiar, ou esposa foi buscar uma outra fonte de renda para agregar. Então, assim, é uma forma discriminatória. As outras perguntas eu não vou ser repetitivo, porque a doutora foi brilhante, mas eu queria focar mais nessa questão das mulheres, e que é pior. Eu tenho visto que na justiça está muito pior do que no administrativo, essa questão da renda. Estão usando uma questão que não está na legislação de miserabilidade, que, assim, eu fico chocado com isso, de quem conhece a agricultura sabe muito bem do que eu estou falando. As pessoas trabalham de sol a sol, não tem outra opção, ela precisa produzir alimentos, e quando chega no final, para ter o seu direito adquirido e conquistado de fato, a própria justiça, o próprio judiciário tem tido umas decisões aí que é de chocar você ver um trabalhador tendo o seu benefício indeferido porque ele adquiriu um carro para carregar sua família, ele conseguiu comprar um Tobato, esse tratorzinho, quem conhece, menorzinho, para melhorar sua produção. Ele está sendo indeferido porque o esposo foi buscar uma outra fonte de renda para agregar valor no grupo familiar. Então, assim, é uma série de debates que a gente precisa ampliar isso muito. E aí as entidades representativas precisam cada vez estar muito mais forte em relação a isso, porque eles dão com a mão, colocam aqui, não, você tem que melhorar de vida, você tem que melhorar a comercialização, você precisa de oportunidade, e, por outro lado, me tira o direito. Então, como que eu vou ficar? Eu vou escolher ou melhorar minha qualidade de vida ou me aposentar? Isso é uma coisa discriminatória do meu ponto de vista. Pessoal, chegamos naquele momento triste. Infelizmente, não conseguiremos fazer as 2 horas de debate, mas eu já deixo aqui o convite para a doutora Jane e para o Júlio. Existem várias perguntas, muitas perguntas, e que tal se nós marcássemos por uma nova data e ampliarmos, como disse o Júlio, esse debate? Eu acho bastante importante, não apenas para os conselheiros, mas como também para todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Afinal de contas, esse vídeo vai ficar disponível, então, e os vídeos ficam disponíveis. Então, deixo aqui meu convite. E já me encaminhando para o final, doutora Jane, temos o nome de um ganhador, ou a doutora Jane vai fazer essa apuração posteriormente? Ô, caramba! Doutora Jane? A frase que a senhora está ouvindo, seu microfone está fechado. Ô, Wilson, eu tenho um convite no final, viu? Aqui, ó. Quem que é? F. Borges Souza. F. Borges Souza. Isso. Aí eu vou pedir para a pessoa me chamar no Instagram, que eu vou mandar para ela o livro diretamente pelo correio. Parabéns, F. Borges Souza. Você acabou de ganhar um livro da doutora Jane. Vocês não estão vendo na sala, mas está aparecendo lá no YouTube. Acabou de ser presenteada. Parabéns. E tá aí, ó. Foi a sorteada. Meus prezados, eu queria agradecer a todos. Vou
Calma, Júlio, calma que eu vou te abrir a palavra, calma. Tá tudo combinado. Eu vou abrir a palavra aqui para a doutora Jane para fazer as suas considerações finais, doutora Jane. Primeiramente dizer que é uma satisfação enorme conhecê-la e também de tê-la conosco aqui. E uma alegria muito grande saber que também, além da representatividade e da expressão que a senhora tem no cenário previdenciário, que também já foi uma colega de dentro do Conselho, que me deixa muito mais feliz e mais leve para poder conduzir esse nosso bate-papo hoje. Então, muito obrigado, doutora Jane. Seja muito bem-vinda. Sempre que quiser, o fórum vai estar de portas abertas. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, dizer que eu aprendi muito como conselheira. Foram 9 anos que fui conselheira, aprendi muito mesmo. Então, eu achava que eu sabia um pouco, não sabia nada, né? Fui aprendendo nos casos, nos processos, e tenho muita gratidão por ter feito parte do Conselho de Recursos, e sempre falo muito para os colegas advogados. Façam recurso, porque eu acho que é uma oportunidade em que o rural, especialmente, não é olhado com preconceito. É possível que tenha conselheiros que não tenham conhecimento, o que é compreensível, mas não tem preconceito. Muito poucos têm preconceito. E no judiciário, muitas vezes, a gente encontra preconceito com o trabalhador rural. Muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos, doutora Jane. Júlio, a palavra é sua e do jeito que a gente combinou, hein? Não vai errar, hein? Eu mais uma vez agradecer, parabenizar o Wilson, a Elisete e o Gabriel. Gabriel. Nós temos mais pessoas na equipe e eles que estão ao vivo aqui conosco hoje. Então, em nome de vocês três, transmito o nosso agradecimento a toda a equipe, parabenizar por isso. Doutora Jane, é sempre uma honra e um privilégio ouvi-la. Eu falo que é um aprendizado coletivo. A legislação previdenciária é muito dinâmica, muito interpretativa, e quando existe esses fóruns, eu estou saindo daqui hoje, aprendi muito, né? E a ideia nossa é continuar aprendendo para continuar exercendo um bom trabalho na representação dos trabalhadores que precisa. E eu queria, ao vivo aqui, fazer um convite, e aí, enquanto presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Espírito Santo, espero que essa pandemia passe e a gente possa fazer presencialmente. Eu quero fazer o convite à doutora Jane, ao Gabriel, à Elisete, que venham juntos, para a gente fazer um grande debate sobre o trabalhador rural aqui no Espírito Santo, envolvendo aí os advogados, nossos queridos colegas da 24ª Junta de Recursos, a gente fazer um grande debate no Espírito Santo, se possível presencial, se assim a pandemia permitir. Eu queria fazer esse convite ao vivo, porque ao vivo fica mais pesado, né? Tudo que você disser será usado contra você, mas... Não, o convite aceito, é só a gente acertar a data e espero que em breve possamos estar aí presencialmente com vocês. Viu, Wilson? Viu que deu certo? A gente combinou e deu certo? Deu certo. Gabriel, obrigado aí por sempre nos assistir nos bastidores, aparecendo hoje ao vivo, fazendo as perguntas. Sua presença é muito importante. Bem-vindo novamente às transmissões. Em breve o Gabriel vai ser o apresentador, né, Gabriel? Mas falaremos disso ao final. Obrigado, Gabriel. Elisete, não tenho palavras para agradecer a importância do seu envolvimento nesse projeto, nessa live de hoje, nessa transmissão. Você me impressionou bastante com o seu conhecimento e também por poder conseguir trazer a doutora Jane de forma tão rápida. Repito o que eu falei no início. Eu não achava que ela teria tempo e disponibilidade para nós, mas você conseguiu isso de forma muito, muito célere e conduziu hoje maravilhosamente bem o debate. Então, parabéns. Seja bem-vindo às transmissões ao vivo. Usaremos você novamente, tá? Obrigado, Elisete. Nós que agradecemos, né, Wilson, em especial a quem nos acompanhou essa tarde. E, obviamente, agradecer a doutora Jane, e além de nós termos trabalhado junto, né, a gente tem uma amizade, e dizer, né, de público, quando a gente diz, ela foi também minha professora, então muitas coisas que eu sei hoje eu dou graças e gratidão a ela. E ao Júlio, que sempre me acompanhou nessas lutas do movimento sindical. Então, com certeza, é uma satisfação estar aqui representando o nosso grupo. E eu queria encerrar, Wilson, dizendo de que se hoje os dados trazem, dados oficiais, de que 70% dos alimentos consumidos, aliás,
pelos brasileiros é produzidos pelos agricultores familiares, nós temos gratidão a esses homens e mulheres que se dispõem a pôr a mão na terra e tirar o alimento para botar na nossa mesa. Mesmo que nem todos os agricultores familiares são segurados especiais, gratidão a quem põe o pão nosso de cada dia na mesa de cada brasileiro. Meus amigos, obrigado a todos. Vocês têm sempre as portas abertas aqui. O Júlio está do meu lado aqui em Vitória. Júlio, sempre que quiser falar para os segurados, está à disposição. A doutora Jane também. Elisete está sempre comigo, ela e o Gabriel nos bastidores. Convido a vocês a continuarem assistindo aos nossos debates. Dia 16 de dezembro teremos nosso debate final, nosso último debate dessa temporada, debate de Natal, com a presença do Gabriel, que está aqui. Falaremos sobre fluxo de NTP e NTEP. Teremos também a doutora Tássia Scherer, lá do Mato Grosso do Sul. O Geórgio também do Mato Grosso do Sul, o Gilberto Batista lá de Rondônia. Falaremos sobre o fluxo, um assunto que acaba deixando alguns conselheiros de cabelo em pé. Então convido a todos vocês a estarem presentes conosco. Novamente, meu muito obrigado a todos vocês que abrilhantaram a nossa tarde hoje. Espero que aqueles que estão nos acompanhando no chat tenham aproveitado como nós aqui dentro da sala pudemos aproveitar. Uma boa tarde a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Até a próxima. Até!